Olá! Quais são as desvantagens de trabalhar com pilar quadrado? Ao fazer uma análise das fórmulas de dimensionamento de um pilar de concreto armado, buscando a otimização dessas fórmulas, a gente vai ver que o principal fator que dá uma economia ou um gasto adicional quando a gente está pensando em cargas axiais elevadas é a esbeltez do pilar. Quanto mais esbelto o pilar, menor a economia, maior a taxa de aço necessária para suportar cargas. E a melhor maneira de eliminar ou reduzir proporcionalmente a esbeltez é aumentando a espessura de um pilar. Espessura no eixo fraco. Tá? E chegando a um ponto máximo, né, um ganho máximo, onde o menor sentido e o maior sentido vão ter as mesmas dimensões. Só que a questão é, isso vai gerar um resultado, a princípio, um resultado quadrado. Só que quando a gente pensa em pilar quadrado, a gente tem vários problemas. Tá? Primeiro a pessoa vai dizer, não, mas está aumentando a área. Não, se for comparar um pilar de 40 por 40 com um pilar de 20 por 80, a gente vai ver que um pilar de 40 por 40 com cargas axiais, a mesma carga axial, o pilar de 40 por 40 vai ter uma taxa de aço muito menor. Ok? Tá? Mesmo volume de concreto, mas uma disposição, digamos, mais quadrada em vez de mais retangular. Sabendo isso então, qual o problema de fazer isso? Por que, que geralmente não é feito? Por que, que é muito mais comum na prática a gente ver prédios onde os pilares são retangulares com uma dimensão 2, 3, 4 até 5 vezes maior do que na outra dimensão? Ou seja, ao invés de fazer um pilar de 40 por 40, é feito um pilar de 20 por 80, ou 20 por 60, ou algum formato específico que dá uma dimensão muito maior no eixo do que no outro eixo. Porque existe um motivo para isso. Tá? O primeiro motivo é o seguinte. Vamos imaginar esses dois pilares aqui. Nós temos dois pilares de dimensões similares. Tá? Os dois estão com 8 barras. Só que a questão é, imagina que eu vou ter uma flexão no eixo Y. Okay? Se houver uma flexão no eixo Y, vai acontecer o quê? Que esse pilar aqui ele vai ter uma rigidez muito maior. Então, no eixo Y, um pilar retangular ganha. Só que, claro, a gente não escolhe flambagem. É por isso que uma régua flamba muito rápido, porque ela vai pegar o menor eixo e vai ir para esse menor eixo. Só que, se a gente for pensar no eixo X agora, a gente vai ver que no eixo X, esse pilar retangular, ele vai ter todas as barras dentro da borda de extremidade. Ou seja, quando eu estiver no eixo X, a flambagem do eixo X vai tracionar um lado, comprimir o outro, eu vou ter várias barras no eixo tracionado. Esse pilar tem 4 barras no eixo tracionado, esse aqui tem 3. Ok? E se fosse pensar um pilar maior, poderia acontecer de ter muito mais barras, e aí eu estaria aproveitando só uma parcela delas. Isso sempre vai acontecer, todas as barras no eixo que não está sofrendo flambagem vão estar jogadas fora. E esse pilar quadrado vai ter barras no eixo não solicitado, já esse não vai ter barras no eixo não solicitado. Então o pilar retangular ele tem a vantagem que eu posso alocar armaduras tranquilamente em qualquer posição na posição crítica. Já um pilar quadrado, como eu não tenho a posição crítica, eu tenho que alocar armaduras que muitas vezes vão ser críticas no estado limite último e consequentemente eu não vou conseguir uma otimização tão grande nele. Ok? Agora uma outra situação. Isso tecnicamente é uma questão de detalhamento, mas é um pepino que é muito mais fácil de acontecer em um pilar quadrado do que um pilar retangular. Vamos imaginar, ao invés disso, que eu tivesse 6 barras. Se eu tivesse 6 barras, o detalhamento de um pilar retangular seria muito fácil, seria isso aqui. Tá? Agora, e se eu tivesse 6 barras aqui? Okay? Isso aqui é um problema, por quê? Porque é muito fácil em uma obra de, digamos, um pilar de concreto armado, vai acontecer o quê? Que você pode detalhar isso aqui, dimensionar isso aqui, e daí quando vai na execução, é muito fácil que seja colocado errado e a armadura fique assim. Ok? Muitas vezes o pilar está solicitado mais no eixo X por algum momento fator específico, e se for executado isso aqui, a gente vai perder basicamente 1/3 da área de aço bem no meio, onde não vai ter uma solicitação adequada. Ok? Então, um outro problema que a gente pode ter é o pilar quadrado é muito fácil de ser alocado no sentido errado. Tá? Um pilar retangular não. O pilar retangular pode ser assim tranquilamente. Tá? Se eu quero 6 barras nesse eixo, eu posso colocar tranquilamente. Se por algum motivo, por um caso especial, um pilar que tem um momento rotator muito elevado, e eu preciso de mais aço nas pontas, eu também posso detalhar ele assim tranquilamente e não tem como, olhando para a seção, chegar lá e colocar virado. Não, tá? É meio óbvio, a peça só vai encaixar de uma maneira. Então, outra vantagem que o pilar retangular tem em relação ao pilar quadrado.
tá? Uma outra questão que a gente tem também é, como eu falei agora, momento fletor, ok? O que a gente pensa num pilar com carga axial, com certeza o pilar quadrado ele vai ter uma vantagem. Só que a partir do momento que tem vigas nascendo nesse pilar, a partir do momento que um pilar é parte do sistema de contraventamento da estrutura, ele deixa de ser um pilar que sofre primariamente cargas axiais. Apesar de ele sofrer, vai acontecer que ele vai sofrer cargas axiais e momentos fletores da estrutura. Não só o momento fletor de flambagem, mas momentos fletores de estabilidade da estrutura. E esses momentos fletores, eles vão ter um sentido onde, digamos, muitas vezes vão ter um sentido maior, vão ter um momento fletor muito maior num eixo do que no outro, tá? E aí, um pilar retangular vai ser muito mais eficiente para suportar esse momento fletor, ok? É por isso, um dos motivos, né, que prédios altos vão ter pilares mais retangulares, por sistema de contraventamento, ok? Agora, pode ser uma viga também nascendo. A viga também nascendo vai ser crítico em obras de poucos andares, mas quando for pensar em 10, 15, 20 andares, ela não vai ser mais crítica, por quê? Porque vai ser um momento fletor que vai refazendo, ele não vai ser um momento fletor que vai aumentando a cada andar, igual o vento, né? O vento, a cada andar, ele aumenta. Então, quando for pensar num pilar que faz parte de um prédio alto, é muito mais eficiente, se a gente quer fazer parte do contraventamento, que ele seja mais retangular ao invés de quadrado, ok? Eu poderia falar do arquitetônico, mas na verdade quando começa a falar de um pilar muito grande, um pilar quadrado e um pilar retangular, não vai ter uma diferença significativa em qual sentido é mais fácil esconder ele, né? Muitas vezes até vai ser mais fácil esconder um pilar muito quadrado, tá? Agora, uma outra questão que a gente tem, que eu não cheguei a analisar, mas que pode acontecer é flexão na diagonal. O que é isso? Basicamente, vamos pensar aqui, pegar esse pilar aqui e jogar um pouco mais para o lado, eu vou pegar esse pilar aqui, ó, tá? Esse pilar que é um pilar quadrado de 30 por 30, e eu vou jogar ele bem aqui, beleza? Joguei meu pilar bem aqui. O que vai acontecer aqui, ó? Mass prop. Eu quero dar uma olhada nas propriedades de um pilar, só gerar uma região primeiro, tá? Gerar uma região no CAD aqui, beleza? E gerar um mass prop, tá? O que vai acontecer? Ele vai me dar a inércia dessa seção, ok? E o que vai acontecer? Que um pilar de 30 por 30 vai ter uma inércia de 67.500. Ok? Então, a inércia desse pilar é de 67.500. Vou até anotar aqui para a gente lembrar, tá? Mas a inércia é 67.500, beleza? Tá. Sabendo isso aqui, então, o que acontece quando eu pego esse pilar e analiso como que ele vai flambar na diagonal? Mass prop, novamente, selecionamos isso aqui novamente, apertamos Enter novamente, e a 45 graus, o que vai acontecer? Que a inércia dele também é 67.500. Ou seja, um pilar quadrado vai ter o mesmo momento, a mesma inércia, ok? Basicamente, você vai dizer, então, se ele tem a mesma inércia, beleza, não tem problema, né? Qualquer sentido, ele vai ter a mesma probabilidade de flambar, então não importa digamos, o sentido que eu dimensionar. Se eu dimensionar para um eixo, vai funcionar para todo o eixo, o que não é verdade, tá? A gente vai ter um pequeno problema com isso, que é o quê? Que apesar de que ele vai ter a mesma inércia, se a gente for pensar que esse pilar vai flambar aqui, ó, digamos na diagonal, ele vai ter uma altura até o ponto mais comprimido maior, enquanto que a gente teria desse ponto até a diagonal 15 centímetros, aqui a gente teria 21. E isso é importante por quê? Porque a resistência da seção de concreto à flexão é basicamente a inércia dividido pela distância até a fibra mais comprimida, ok? Isso significa o quê? Isso significa que um pilar na diagonal, apesar dele ter a mesma inércia, ele vai ter um W, ou seja, uma resistência a momento fletor em torno de 30% menor, ok? Se for pegar 15 dividido por 21,21 vai dar 70%, ok? Então ele vai ter 70% da resistência na flexão. Agora, vamos pensar um pilar quadrado agora. Vamos dizer um pilar aqui com o mesmo formato, digamos, só que agora 20 por 45. Ok? Tá, então, mesmo volume de concreto. Vou jogar ele aqui. Beleza? Vou gerar uma região, certo? Desse objeto aqui. E vou gerar um mass prop. O que vai acontecer aqui? O nosso pilar quadrado tinha 67.500. O nosso pilar retangular com o mesmo volume de concreto tem 30.000 no eixo, ou seja, ele caiu pela mais da metade, né? Se não for pegar pela calculadora, o que a gente vai ver aqui é o seguinte: 30 dividido por 67.500, a gente vai ver que a gente tem 30.000, né? 30.000 dividido por 67.500, a gente tem 44%
da inércia. Ok? Então a gente perdeu mais da metade da inércia. Só que do outro eixo, 151.875 dividido por 67.500, a gente ganhou 2.25, que inclusive, basicamente, é proporcional. 2.25, 0.44, se a gente colocar casa suficiente, vai dar 1. Ok? Ou seja, eu posso dobrar a inércia em um eixo e reduzir a inércia pela metade no outro eixo. O que, quando a gente vai pensar para cargas de vento, é uma situação interessante. Agora, nossa inércia no eixo fraco é de 30 mil, ok? Se a gente for calcular o W disso aqui, ó, ou inércia no eixo fraco, né? O eixo fraco é igual a 30 mil do pilar retangular, ok? Isso, nós vamos calcular agora o W, a gente vai pegar basicamente a inércia, dividir pela largura, que é 10 aqui, ó. Então, 30 mil dividido por 10 vai dar um W de 3 mil, beleza? Essa é a situação. Agora, e se esse pilar tivesse a 45 graus? O que aconteceria com o pilar a 45 graus é que, ao gerar o masso próprio novamente, o que acontece é que, apesar de ele ganhar a altura, ele vai ganhar uma inércia muito maior. A inércia foi para 90 mil, ok? Ou seja, esse pilar, na prática, por mais que ele tenha um tamanho maior, tá? Por mais que ele agora, ele tenha, em vez de 10, ele tenha 23, ele mais que triplicou a inércia no eixo fraco e, consequentemente, ele não vai ter risco de flambagem na diagonal, ok? Então, essa é uma outra questão, que um pilar quadrado tem risco de flambagem na diagonal, certo? Um dimensionamento de um computadorizado é feito, mas muitas vezes fórmulas manuais mais antigas não era feita essa verificação. Ou, muitas vezes, quando é feito um pilar de centro, só se calcula na direção fraca, mas na verdade ele tem risco dessa flambagem oblíqua, ok? Se a gente for pensar um outro problema que a gente vai ter também, é que, vamos pensar um pilar com 4 barras, ok? Esse pilar com 4 barras aqui, certo? Vou jogar ele, não posso ter jogado aqui para o lado, tá? E vou rotacionar ele 45 graus. Quando ocorre aquela flexão na diagonal, o que vai acontecer, digamos que seja uma flexão do eixo X, aqui agora 45 graus rotacionado, eu vou ter muitas vezes uma barra só tracionada, ok? Então, ele acaba perdendo não só a resistência da seção de concreto, mas ele acaba também perdendo resistência da seção da parte de aço dele, ok? Então, um pilar de concreto quadrado, ele tem essa desvantagem. Por isso que é tão comum pilares retangulares em obras, tá? Deve ser me dizer, tá, no Brasil pode ser até comum, mas acontece se a gente for pegar obras na Ásia, obras na Europa, obras nos Estados Unidos, pilares quadrados de grande porte, tá? Muitas vezes em uma obra de um arranha-céu, muitas vezes eu vejo um pilar de 80 por 80 quadrado, tá? Só que daí a questão que acontece é o seguinte, muitas vezes é feito isso porque nem poderia ser feito um pilar retangular. Imagina que você vai fazer um pilar de 80 por 80, ou mesma área que um pilar de 80 por 80. Se eu fosse fazer retangular, faria o que? 40 por 1,60? Ainda assim, seria um pilar bem espesso, que não daria para esconder numa parede, e ainda assim seria um pilar muito longo. Ah não, fazer 20 por 13,20. Aí você pode começar a bloquear a porta, pode começar a bloquear alguma janela, começa a dar um pilar parede, ok? E aí começa a complicar, fazer um pilar tão retangular que vai ter que modificar o arquitetônico, beleza? A outra situação que a gente tem também é que os pilares retangulares acabam sendo muito mais comuns em obras no Brasil, porque é muito comum no Brasil o sistema de concreto armado onde o contraventamento da estrutura é através de pórticos de virendial, ok? Onde basicamente a carga de vento é distribuída entre todos os pórticos e eu tenho que ter pórticos rígidos. Se fosse utilizado um sistema de contraventamento de, por exemplo, aí tem várias maneiras, né? Pode fazer um contraventamento em X, pode fazer um contraventamento com um pilar, parede central que absorve todos os esforços, ou 2, 3, 4 pilares parede distribuídos adequadamente pela estrutura, de maneira que os pilares paredes são parte do contraventamento e os pilares adicionais não precisam ser parte do contraventamento, ou até mesmo, se for pensar na outra situação, também o travamento da estrutura, né? Um pilar retangular, ele acaba facilitando em conseguir travar outros pilares. Então, o que acontece é que o nosso um pilar quadrado, se tiver outros pilares de contraventamento, acaba sendo mais eficiente. Mas, quando não tem, e é um costume que não tenha tanto do contraventamento sendo resistido pelos pontos rígidos de contraventamento no Brasil, acaba que pilares retangulares acabam tendo também essa vantagem de auxiliar no contraventamento da estrutura por suportar mais momento flutuador no eixo crítico, né? Quando vê que a inércia dobra em um eixo, mas cai pela metade de outro eixo, quando for pensar um pilar largo em X e um pilar largo em Y, tendem a ser mais eficientes do que dois pilares quadrados, ok?
E a outra situação que a gente tem é que, na verdade, se a gente quer otimizar realmente a estrutura, fazer o pilar quadrado não é uma maneira eficiente, ok? Por que não é uma maneira eficiente? Porque se você precisa, se quer dobrar o raio de geração do pilar, você quer dobrar ou quer reduzir pela metade das IBOTs, você tem que dobrar o volume de concreto. É uma possibilidade? É, mas não tem de ser uma opção muito eficiente. Qual que seria uma opção mais eficiente que daria também uma inércia elevada nos dois eixos, que também daria um ganho de resistência adequado para vento, ou seja, que ele consegue talvez competir com o pilar retangular não tão eficiente em um eixo só, mas acaba dando uma resistência alta nos dois eixos, que é mais eficiente que um pilar central e ainda assim, digamos, dá uma resistência adequada, é ou um pilar em L. Um pilar em L é uma maneira bem eficiente, ou seja, faz um pilar retangular com uma outra aba aqui, né, um pilar em L, acaba dando uma largura em cada eixo maior, tá? E é por isso que muitas vezes é feito pilares de parede em formato de L ou formato de U, ou formatos mais complexos que são vistos em quase que padrão na estrutura metálica, ou seja, formatos com várias paredes, formatos que dão uma largura nos dois eixos absurda, é uma opção interessante para suportar tanto cargas axiais quanto cargas de vento. E uma outra opção que a gente vê, apesar de não ser comum dentro de prédios em si, porque acaba gastando espaço, ela é uma opção muito comum em pontes de grande porte, que é o quê? Que é o pilar de concreto tubular. Ou seja, ao invés de fazer, digamos, que eu vou fazer um pilar quadrado, né? A gente vai fazer um pilar quadrado aqui, ó. Se for pensar um pilar quadrado, sei lá, de 70 por 70, tá? A área desse pilar vai ser basicamente 4.900 centímetros quadrados, beleza. Só que ao invés disso, se eu fizesse um pilar de aumentar 30 para cá e aumentar 30 para cá, beleza? Então eu faço um pilar de 100 por 100, o volume concreto vai ser basicamente o dobro. Só que o que acontece é que eu posso fazer ele assim, um tubo, ok? Onde eu não vou ter concreto aqui. Vai acontecer o quê? Que basicamente agora, ao invés de ter 4.900 centímetros quadrados, eu tenho 5.100, daí é só uma questão talvez modificar levemente. Fazendo um tubo assim, eu ganho um raio de geração maior, eu ganho uma inércia muito maior, inclusive a gente pode calcular isso aqui, ó, tá? Mas movendo essa seção aqui para o nosso zero e gerando uma região e um mass prop aqui da nossa seção, ok? Eu vou ter o que? Peraí, região, beleza, enter, selecionei aqui, beleza, agora mass prop, a gente vai ver o que? Que esse pilar aqui, ele tem uma inércia de basicamente 2 milhões. Deu 2 milhões quase que na mosca. Então, eu vou considerar 2 milhões. Agora, o mesmo pilar, agora pegar essa mesma seção aqui, ó, tá? Eu vou copiar ela para cá, beleza? E eu vou segurar ela aqui, tá? Para calcular isso aqui de maneira adequada, uma técnica que eu uso geralmente é fazer o seguinte aqui, ó. Eu copio isso aqui, jogo isso aqui, sei lá, 1 milímetro para o lado, tá? Só faço um mínimo corte só para a questão de que o software entende que a seção aqui seja na prática um tubo, ok? Dou um join aqui e gero um mass prop, desculpa, gero uma região primeiro, região aqui, selecionamos aqui, enter, beleza, e mass prop, a gente vai ver o que? A gente vai ver que essa seção aqui, ao invés de ter 2 milhões, ela tem uma inércia de 6 milhões, ok? Tendo uma inércia de 6 milhões, 6.3 milhões, ou seja, mais do que 6 milhões, essa peça aqui, ela vai ter uma resistência a momento do trator, que no caso de uma ponte, pode ser por causa de uma frenagem, pode ser por causa, digamos, da água batendo na peça, ou até mesmo pela flambagem, né, que uma carga axial alta vai gerar uma flambagem alta, a gente acaba tendo uma resistência muito maior, apesar de ter uma área bem similar, ok? Então, esse é um outro caso de uma seção mais eficiente de uma seção quadrada, beleza? Sabendo isso aqui, então, posso usar pilares quadrados na minha obra? Talvez você acabe tendo que usar, tá? Dependendo do caso, é interessante. O que eu recomendo nesse caso? Primeira coisa que eu recomendo é, se possível, coloca só 4 barras, ok? Uma barra em cada quina. Em vez de dar 6 barras de 12.5, 4 de 16. Em vez de 6 de 16, 4 de 20 milímetros. Isso vai dar uma resistência maior na peça sem um consumo mais alto de concreto, de aço, desculpe. Agora, muitas vezes isso não é possível. Se for um pilar de grande porte, isso não é possível. Uma outra situação que a gente pode utilizar é, ao invés de colocar 8 barras, por exemplo, a gente vai colocar, não, vou colocar 8 barras assim, é uma possibilidade, talvez. Eu dimensionei e preciso de 8 barras, beleza, tá? Talvez você tenha que dimensionar e colocar as 8 barras assim. É uma possibilidade? Até é. Só que o problema é, quando houver uma flexão no eixo X, essa barra central aqui não vai ter uma função adequada. O que a gente pode fazer é, ao invés disso, voltar um diâmetro, ok? Então, se eu estou com 8 barras de 16, troca para 12 barras, ou dependendo do caso aí, outra de barras, mas você pode agrupar as barras assim, ó, tá? Você pode
A possibilidade seria fazer isso aqui, ó. Coloca mais barras aqui, tá? Coloca, digamos, eu coloquei 2 barras adicionais aqui, ó. E coloquei 2 barras adicionais aqui. Então, 12 barras de um diâmetro menor. Vai ser basicamente o mesmo volume de aço, mas alocando assim vai acontecer o quê? Que, primeira coisa, talvez o estribo na diagonal não seja necessário. Isso é uma vantagem, tá? Dependendo do caso, você pode até agrupar mais. Você pode colocar as barras 5 diâmetros um do outro, ou 5 centímetros uma barra da outra, né? Então você pode colocar, quem sabe, alguma coisa assim, ó, que as barras fiquem só com espaço aqui para passar o concreto, talvez com um pouquinho de folga, mas não muito mais do que isso, ok? E deixa o centro sem tanto aço. Por quê? Porque o aço central não é tão eficiente para a flambagem no outro eixo. Quanto mais próximo do canto, mais longe do centro e, consequentemente, mais auxilia na resistência, beleza? E claro, tecnicamente, para não ter aquele risco de flambagem na diagonal, um pilar circular seria uma opção, apesar de ser complexo arquitetonicamente, beleza? Mas por enquanto seria isso. Até a próxima.